Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou o José Martins Neto e hoje estou trazendo uma aula sobre multiculturalismo. Para que você entenda o que é o multiculturalismo, primeiro a gente precisa entender o que é cultura, né? Principalmente porque esse conceito multi, que vem de múltiplo, tem a ver muito com os estudos da cultura de um modo geral. Para você entender o que é cultura, eu já deixei um vídeo no canal explicadinho em todos os detalhes. Mas para você que não viu o vídeo e enfim, está sem tempo para ver, a gente vai entender a cultura da mesma forma como a gente explicou no vídeo anterior, como um conjunto de crenças, tradições, valores que são exercidos ativamente na nossa sociedade. Ou seja, a cultura ela não reflete a nossa sociedade, mas a cultura participa ativamente do debate político e está constantemente se modificando, né? Justamente por ser essa coisa assim que participa mesmo, que está incluída nos processos sociais e também nos individuais. Então, para que a gente entenda o que é multiculturalismo, multivários, eu vou fazer com vocês o que eu sempre fiz. Vou tentar dar um paralelo histórico e em seguida vou dar a definição desse tema. Para que a gente entenda esse tema, o primeiro ponto histórico que eu quero traçar com vocês é sobre o iluminismo do século XVIII. A gente já estudou os filósofos, os autores iluministas, né, como Montesquieu, Voltaire, enfim, esses filósofos estruturaram a base do Estado. Foi nessa época que a gente teve o avanço da ciência, o progresso e a própria fundação, a base do Estado moderno. E a partir disso, a partir do momento que você teve esse avanço na Europa, que representou um avanço, sim, esse racionalismo que você teve de construir um governo mais, enfim, mas que não seja absolutista, que desse a todos a possibilidade de participar e de se organizar de uma maneira mais racional. Isso levou as pessoas, principalmente também porque a teoria de Darwin estava em alta, e a teoria de Darwin é a teoria da evolução, levou os pensadores de humanas da época a pensar que assim como as biológicas, as ciências humanas também estariam em constante evolução. Lembre-se, o iluminismo e principalmente o século XIX são os séculos das teorias da história. Então essa galera estava procurando os rumos que a sociedade iria evoluir. Se pensava que a ciência humana era uma ciência exata, e não era assim. E a gente sabe que não é assim hoje em dia, tanto que isso já caiu. Então, embasado nesse racionalismo, né, olha aqui o que eu escrevi. Muitas das ideias iluministas eram desenvolvidas por pensadores europeus, como Voltaire, Rousseau e Locke. Esses pensadores, apesar de promover ideias universais, muitas vezes moldavam essas ideias a partir de perspectivas eurocêntricas, ou seja, eles eram, em sua maioria, europeus. Então, eles pegavam o seu ponto de vista, o ponto de vista da sua civilização, e com base nesse ponto de vista da civilização deles, eles meio que hierarquizavam as outras culturas. Então, as outras culturas, nenhuma cultura seria superior à cultura europeia, né, da época. Então, para a gente continuar, é aqui que nasce a base desse preconceito, essa é uma aula de conceitos que a gente pode chamar de eurocentrismo. O eurocentrismo, como está escrito aqui, que eu já expliquei, é uma perspectiva cultural histórica que coloca a Europa e os europeus no centro das narrativas e análises, muitas vezes marginalizando ou subestimando outras culturas e civilizações, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Com base no ponto de vista dos pensadores iluministas que eram em sua maioria europeus, e por conta da teoria do Darwin, que estava em alta, essa ideia do darwinismo social, do evolucionismo cultural, criou uma hierarquia de culturas. Né? E como você cria uma hierarquia, é logicamente que a sua vai estar no topo, os demais que se fodam. Foi assim que eles pensaram. Era um racionalismo muito exagerado que criou essa ideia histórica de hierarquização de culturas e de raças. Aqui é o que a gente chama de evolucionismo cultural, que eu também já expliquei, né? Que é o evolucionismo cultural parte do princípio que as diferenças entre grupos, povos, representariam estágios, ou seja, é justamente a ideia de se pensar a teoria da história, de se pensar a evolução dos povos, de se pensar as ciências humanas como uma ciência exata, que a sociedade iria evoluir para o padrão europeu, no caso. Até que o Franz Boas, né, que foi esse antropólogo, ele foi o primeiro a contestar aí essa teoria, introduzindo a ideia do relativismo cultural. O que é relativizar? É você entender
que as culturas elas não são hierarquizáveis, que não existe uma cultura melhor do que a outra. E ele foi o primeiro pensador que deu base a essa ideia de etnicidade, que existem diferentes etnias e que as culturas não são hierarquizáveis. Existem diferentes etnias, diferentes identidades culturais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como a língua, a religião, os costumes, a ancestralidade, enfim, e que isso não é hierarquizável, né? Então ele foi o pioneiro no método e a partir disso ele refutou as pessoas que pensavam anteriormente, que pautavam as suas ideias com base no discurso do Darwin. Então esse cara foi o primeiro assim que deu a base. E a partir dele, a partir do momento que essa tradição foi evoluindo por Franz Boas, a gente pode citar outros intelectuais, como a Ruth Benedictis e outros intelectuais, que pensa essa ideia de multiculturalismo. Que a partir do momento que você tem uma sociedade que, que já está globalizada, que você tem um fluxo de pessoas muito maior no nosso sistema político atual, você entende que a coexistência dos povos ela é fundamental. E o coexistir todo mundo, a partir do momento, dentro de uma mesma sociedade, a partir do momento que você tem o respeito, que você tem o respeito à diversidade étnica, religiosa, cultural, e que você tem esses três pilares aqui, a promoção da igualdade, a inclusão, a convivência pacífica, tudo isso colabora para que você tenha uma sociedade multiculturalismo, porque isso é a própria definição do conceito em si. Ó. O multiculturalismo é a coexistência de diferentes culturas dentro de uma sociedade. Isso envolve o reconhecimento, o respeito e a valorização da diversidade étnica, religiosa, linguística e cultural. O objetivo é promover a igualdade e a inclusão, a convivência pacífica entre os diversos grupos que são presentes numa mesma nação. Ou seja, a partir do momento que num lugar geográfico você tem diferentes grupos e que esses grupos fazem um processo de aculturação, onde eu mostro a minha cultura, mas eu também recebo conhecimento de culturas, esse processo que engloba a aculturação, o respeito entre as culturas, a boa convivência, é o conviver, na verdade, é o fazer conviver, né? E como coesão social que dá respaldo aí ao que a gente chama de multiculturalismo. Então, o tripé, como eu já disse, é o respeito à diversidade, a igualdade de oportunidades, né? Porque os grupos não podem ser hierarquizados, perdão. Por exemplo, se eu estou numa sociedade islâmica, eu não mereço sofrer o preconceito por estar nessa sociedade islâmica. Da mesma forma, o islâmico aqui na nossa sociedade merece o respeito à diversidade religiosa, direito a iguais oportunidades e inclusão no sistema. E, por fim, alguns benefícios, que além de você criar uma cultura da paz, você cria uma cultura de respeito, empatia, uma conscientização global, isso auxilia na coesão social e no crescimento econômico, porque não tem como crescer economicamente com todo mundo brigando com todo mundo. Então, assim, principalmente hoje que a gente vê tantas guerras no Oriente Médio, o que falta a essas pessoas é o conhecimento do multiculturalismo, que se tornou popular muito a partir dos movimentos contraculturais que você teve após a Segunda Guerra Mundial. Essa necessidade de se entender o outro, de se respeitar o outro. Isso é muito importante. E com base nisso, eu espero que você tenha entendido. Essa foi uma aula mais rápida, mas assim, fundamental para que você entenda o respeito à diversidade, por que desse respeito. Esse respeito é pautado numa questão cultural e eu espero que você tenha aprendido, tenha ficado tudo certinho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal também, agora é o meu momento de pedir a esmola. Curta, compartilhe, dê like. E desde já eu agradeço vocês por assistirem.